Eu vou conversar neste momento com Orivan Jarbas Orsi, ex-prefeito da cidade, e hoje conversa comigo como cientista político, como ele também é, que vai fazer uma avaliação das eleições, em especial aqui na cidade de Nova Trento. Orivan, inicialmente, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. E sempre é um prazer poder estar conversando sobre esse assunto que está em evidência agora no Brasil, em função das eleições que terminaram ontem e que mexe com toda a nossa população, todas as pessoas, né, que foram escolher o novo presidente e o novo governador de Santa Catarina. Orivan, vamos primeiro falar a nível de estado, a nível de Brasil, depois a gente vai falar um pouco aqui de Nova Trento. As pesquisas se confirmaram nas urnas, talvez não tanto os números como vinha mostrando, mas Bolsonaro presidente, comandante Moisés governador de Santa Catarina. O que muda a partir de agora? Referente às questões das pesquisas, né? A nível nacional, praticamente foi o resultado que deu na urna, foi o resultado apontado pelo Ibope, o Datafolha, já na sexta-feira. Para governador, o Ibope dizia que era em torno de 59% a 41%, porém ele errou, mas errou no sentido da quantidade de votos, mas acertou em quem iria ganhar e que foi o comandante Moisés. Então nós temos aí duas eleições um pouco diferentes. A eleição nacional, o Bolsonaro ele foi achatando a diferença dele com o Haddad, que chegou, terminou com 10 milhões de votos, em torno de 55% a 45%, e o comandante Moisés teve uma vitória bem grande em relação ao Gelson Merizio, em torno de 71% a 28%, mais ou menos esses são os números. E que mostra a força até da onda Bolsonaro, vamos dizer, para a questão do comandante Moisés. E eu atribuo isso principalmente mais no primeiro turno, por ele ser desconhecido, não ter uma estrutura partidária, enfim, uma série de dificuldades que a candidatura dele apresentava. Porém, agora no segundo turno teve uma rejeição de outras vertentes, não só a relação com o Jair Bolsonaro, e sim também, eu acredito que foi o candidato Gelson Merizio, que representava o atual mandato, né, que era do Raimundo Colombo, que agora está com o PMDB, que era vice, Pinho Moreira, e que está há 8 anos, 12 anos, e vamos dizer até um grupo de 16 anos no poder, e que a população mostra que não estava cansada desse estilo de governar. Nós tivemos muitas dificuldades, eu vi muita dificuldade do Gelson Merizio, em colocar um discurso convencedor, no sentido assim, mostrava-se mais preparado, sabia mais os números, porque também está dentro da política, também deve ter se preparado mais, porém ele tentava buscar também um discurso renovador do que dizia que era do Bolsonaro. Então o que servia lá para Brasília não servia para Santa Catarina. Isso é um discurso de conflito, né? Não tem uma coerência. E esqueceu-se, ele mesmo dizia que o governo de Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, que tem os melhores índices em uma série de áreas, enfim, mas ele não defendeu com veemência essa garantia, esses benefícios que eles dizem que produziram nesses anos que estão no governo. Então não chegou esse recado para a população. O recado da população que a população entendia é que tinha que mudar lá em cima e tem que mudar aqui embaixo também, porque não adianta ter o presidente de um partido e o governador de outro. Então, para as coisas facilitarem, melhorarem as coisas, é que tem que ter o presidente e o governador alinhados no mesmo partido. E foi o que, então, na minha avaliação, apresentou esse resultado aí. Inclusive, interessante que o Gelson Merizio fez menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Orivan, muitas pessoas, após sair o resultado, o PT, enterraram o PT. O PT está fora, PT nunca mais. Só que o que a gente viu nas urnas, falando a nível de Brasil, a diferença foi aí de 10 milhões de votos. Para um país como o nosso, 10 milhões de votos, uma diferença, não é tão grande assim. Como é que você vê isso, Orivan? A gente percebeu que do final do primeiro turno, o resultado do Bolsonaro em relação ao Haddad, nós tivemos em torno de 29 a 46, então tu está com praticamente 16, 17%.
e agora passou para 10%. Então, a campanha foi chegando ao final, as pessoas começaram a perceber, acredito, ou um menos movimento da campanha do Bolsonaro, ou então começaram a perceber outras coisas que poderia causar medo na população referente ao Bolsonaro ser presidente. Porque nós tivemos uma campanha muito decidida o voto pelo medo. Então, quem votou em Bolsonaro não queria o PT por causa da corrupção, mas também por causa da questão de o Brasil virar comunista. Isso era muito forte, que eu escutava as pessoas falarem isso. Um fato muito negativo para o PT e para o socialismo da América Latina é a condição do país da Venezuela. Essa condição da Venezuela, ela é um exemplo representante muito forte, que está batendo muito forte em todo o lado socialista aqui da América do Sul. E do outro lado nós temos o PT, que dizia que o Bolsonaro, vencendo as eleições, poderia voltarmos ao regime militar. Porém, é um tipo de voto que é um contra o outro, em não situações só de garantia de que aquele que eu estou votando, então ele vai resolver os problemas que o Brasil tem. Os extremos, toda vida que ganha os extremos, os países, a história mostra isso, a dificuldade de governança, de governar, é muito grande. Os países que são mais administrados, que as coisas acontecem com mudança e a população acaba sentindo, são sempre os países que se mostram mais ao centro. O espectro político é mais do centro, porque o centro sempre é mais conciliador. Então, nós temos agora, não podemos desprezar, eu acho que a própria, não falo por mim, mas a campanha do Bolsonaro, ele como presidente, a equipe dele toda, não deve desprezar os 45 milhões de votos que teve o Haddad, porque há meio que uma divisão, isso é quase metade da votação, dos votos válidos. Então temos que não desprezar isso e temos que respeitar também essa oposição, porque a diferença de 10 milhões não é 10, é 5 em tese, né? Porque 5 de um lado para o outro acaba empatando. Então é importante que eles estejam bem atentos, porque o que hoje pode ser uma vitória pode se complicar no futuro. Orivan, em eleições do passado se discutia muito emprego, economia, saúde, segurança pública e por aí vai. Não que esses não foram os temas desta eleição, mas o que eu notei na eleição desse ano foi a questão dos valores morais. Foi destacado muito isso, foi muito forte. Isso também pode ter sido uma decisão final do eleitor, ou seja, essas questões morais, o que vinha pregando o próprio Jair Bolsonaro? Inclusive eu entendo assim, essa eleição teve uma força muito grande, que é das igrejas evangélicas. Isso favoreceu muito o candidato Jair Bolsonaro. A América do Sul está vivendo isso, a gente olhar como um contexto, o crescimento das igrejas e o envolvimento dos líderes das igrejas com as questões políticas, justamente por essa situação que tu acabaste de falar, que é moral. Então nós tínhamos assim muita conversa referente a todas as igrejas e até a católica, de que o PT é a favor do aborto, vamos dizer. Então isso é uma proposta sempre da esquerda, mas é uma proposta liberal da esquerda. A conservadora da direita é contra o aborto. Então isso foi preponderante também para a decisão do voto. Ajudou muito, tanto é que se pegar o próprio slogan do Bolsonaro é Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Tem Deus no meio. Quando ele fala lá, que ele fala sempre na palavra Deus. Isso é uma clara demonstração que é referente a esse apoio, a essa pressão que ele foi buscar na questão, principalmente dos evangélicos. Mas o fato todo que eu vejo, o Brasil, ele teve as propostas mesmo verdadeiras, como tu colocasse, sobre os temas que eram anteriormente discutidos, dessa vez pouco foi discutido. Nós temos pouca informação do que vai ser verdadeiramente as propostas que agora o Bolsonaro, mas também do Haddad, queriam fazer pelo país. Era muito superficial esse discurso, e até porque nós não tivemos grandes confrontos entre os dois no segundo turno, não teve debates que aconteceram, e isso, de certo modo, para a democracia é ruim, porque nós precisamos sempre na democracia aceitar o contraditório. O que é? As minhas opiniões, elas podem ser diferentes do outro candidato, mas nós temos que ter um diálogo para poder
discutir, construir até convencer os eleitores de qual é a melhor proposta para o país. Então, é uma expectativa também minha, vou dizer assim, de como é que vai ser esse tratamento, essa relação, principalmente de dizer com a velha política e a nova política, que eu não gosto desses dois termos. Eu tenho falado constantemente que, para mim, é política com ética e sem ética. Se nós temos ética, não tem problema se o político está há anos no poder, no meu modo de ver. Basta que nós façamos isso com ética. Porque não adianta nós termos um político novo que ele não tenha ética. Também não vai resolver o povo, porque sem ética vai ter corrupção, vai ter uma série de situações que não é o que o povo está esperando e não é o que motivou o povo a votar. Estou conversando ao vivo com Orivan Jarbas Orsi, ex-prefeito e cientista político, conversando conosco no dia de hoje. Orivan, vamos sair dessa questão do presidente Jair Bolsonaro e partir agora aqui para o estado. Comandante Moisés, falando do Vale do Rio Tijucas e especificamente aqui da cidade de Nova Trento. Aqui em Nova Trento, o prefeito Jean Voltolini, isso não é segredo para ninguém, apoiou o Gelson Merizio. Da mesma forma, em São João Batista, o prefeito Daniel apoiou o Gelson Merizio, como os demais prefeitos, a maioria dos prefeitos apoiou o Gelson Merizio. Mas nas urnas nós vimos a grande força do comandante Moisés. Eu te pergunto, essa força do comandante Moisés nos municípios mostra talvez um pouco da fraqueza dos votos dos prefeitos que trabalharam para o Gelson Merizio, ou realmente é a onda Bolsonaro e não adiantava fazer o que fosse feito, daria realmente o comandante Moisés? Falando também em relação aqui a Nova Trento, como é que você vê isso? Eu acredito que essa votação expressiva como foi, ela representa uma série de situações. Nós temos assim, a vontade das pessoas em mudar, e porque o governo do estado é administrado, vamos dizer, PSD e PMDB, 12 anos que estão mais próximos. Na primeira eleição em 2002 não estava com o Luiz Henrique, ainda o PSD, que era o DEM, que era o antigo PFL. Nós temos a situação de a nossa Santa Catarina sempre foi mais alinhado à questão contrária ao PT, e aí quem representava isso foi o Jair Bolsonaro, que em tese eu volto a dizer que as pessoas pensaram, vou votar lá no presidente, tem que votar aqui no governador, e também pode ter algumas rejeições à prática política do antissistema que os próprios prefeitos eles produzem, o atual sistema, que é o que as pessoas não estão mais aceitando, a diferença. Através do quê? Aquela maneira de fazer política que o vereador é que vai pedir o voto e as pessoas vão votar, que o prefeito pede o voto e vão votar. As pessoas fizeram uma relação por causa da rede social diretamente com os candidatos. Tiveram uma conversa. O Jair Bolsonaro, ontem a gente estava vendo, o primeiro pronunciamento dele foi na rede social, tinha mais de 300 mil pessoas acompanhando. Então isso é uma relação direta que não passa pela liderança local. Claro que isso tem impacto também, às vezes, em alguns municípios, no sentido assim que a estrutura que a prefeitura está mostrando e o trabalho que está sendo feito não está sendo muito contente no que a população esperava. Se nós falarmos de Nova Trento e São João Batista, o comandante Moisés venceu no primeiro turno. No primeiro turno em Canelinha, já quem ganhou foi o Mauro Mariani. Então tem uma força lá do prefeito, da prefeitura, que tem envolvimento, tem força. Em Major Jacina igual. O Mauro Mariani venceu, o prefeito é do PSDB, o prefeito estava apoiando, em tese, o candidato Napoleão, que era do PSDB e era vice do Mariani. Em Tijucas, quem ganhou no primeiro turno foi o Gelson Merizio, que o prefeito é do PSD. E agora no segundo turno, se a gente olhar o resultado, Tijucas tem a menor diferença do comandante Moisés, que ganhou em todas as cidades do Vale, a menor diferença é em Tijucas, que também tem essa força do PSD municipal com o prefeito. Então, assim, são características que uma parte, sim, nós temos que levar em consideração que o trabalho dentro do município tem que ser repensado. As pessoas não estão mais, elas absorveram uma mensagem diferente, e quem não entender essa mensagem vai acabar ficando para trás. Por quê? Ontem a gente viu nas redes sociais já
começando pessoas a dizerem: a limpeza foi no estado e na nação, em 2020 vai ser no município. Isso é uma coisa que já começa a mostrar uma informação totalmente diferente das eleições anteriores, que muitas vezes há essa vontade de mudança, que eu dou sempre o exemplo como Tijucas, né? O prefeito atual, ele já vem por essa onda da mudança. Ele tinha sido vereador anos atrás, não estava mais na política, se aliou com a turma lá e ganhou a eleição tranquila, foi muito tranquilo lá. Foi tipo assim, uma virada muito grande. E isso pode se mostrar agora de forma generalizada, como foi para o governo federal e para o governo estadual. Estou conversando ao vivo com o ex-prefeito Orivan Jarbas Orsi, também cientista político. PSL hoje, vamos falar em termos de partido, PSL hoje comanda o Brasil, vai comandar também o Estado. Isso pode ter uma força muito grande daqui a 2 anos nas eleições municipais. Eu conversava, Orivan, ontem com o Juliano Mazzola, e ele é o secretário-geral do partido aqui em Nova Trento, e ele já me falava ontem, até em entrevista, que o PSL vem daqui a 2 anos com candidatura nas eleições municipais. Que não vai ser uma prática, acredito, só aqui em Nova Trento, mas provavelmente São João Batista e por aí vai. O partido pode vir com força daqui a 2 anos em virtude dos resultados deste último domingo? É uma série de pontos de interrogação, né? Porque nós temos assim, vai depender também um pouco do trabalho que o Jair Bolsonaro e o comandante Moisés vão fazer e que a população vai analisar como é que é esse trabalho. Isso é uma situação. Nós temos uma situação que as pessoas votaram contra os partidos políticos, contra essa forma de fazer política que já está aí, e como vai ser essa maneira desse novo partido se criar, se as pessoas não votaram por causa do partido. Como é que nós vamos ter essa relação? Isso é uma pergunta que vai ficar e que a gente não tem resposta. Pode ser que a mesma onda continue aqui no município, também não vou descartar que isso é possível, porque se o governo do estado e o governo federal apresentam novidades, mostram para a população que mudando as pessoas que nunca estão lá agora, que nunca foram do executivo, que é o caso do Jair Bolsonaro e do comandante Moisés. No caso do Bolsonaro, ele é menos porque está há 28 anos dentro do Congresso, já é um político de carreira, velho, e diferente do comandante Moisés, que nunca foi político. Então pode ser que isso também as pessoas entendam: olha, nós mudamos lá e deu certo, por que não podemos fazer aqui a nível municipal no mesmo caminho? Isso pode acontecer. Porém, são, no meu modo de ver, ainda interrogações, porque hoje tu vai montar um partido, se quem vai se filiar ao partido se as pessoas votam para aqueles candidatos que não querem saber do partido. É um pouco difícil, não é simples. O que eu diria para essas pessoas que querem entrar na política? É importantíssimo as mudanças, importantíssimo a renovação, principalmente gurizada nova, tem que entrar na política. Isso é bom, faz parte da democracia. Quem ganha com isso é a nossa cidade, é a cidade de São João Batista, é o estado de Santa Catarina, é o Brasil. Porém, as pessoas têm que se prepararem para entrar. Preparar no sentido assim de quê? De conhecimento. A experiência vai se ganhar se assumir cargo, mas o conhecimento ao menos teórico das coisas, de como funciona uma Câmara de Vereadores, de como funciona uma prefeitura, de como é que funciona a política, da própria ciência política, isso é muito importante, porque isso te dá um respaldo mais forte para poder, na hora que tu tenha caneta na mão, que tu tenha poder de decisão, tu decida verdadeiramente em favor da grande maioria, em favor de melhorar o coletivo. E uma outra coisa muito importante: façam política diferente, mas também a política diferente é usar a palavra mais certa que existe, que combina muito com a política. Ela tem que ser levada junto sempre: ética. Procurem o que quer dizer essa palavra ética, que aí nós teremos, sem dúvida, uma cidade cada vez melhor, um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor. Agora, fora isso, Hércules, milagre não existe. Tem situações que acontecem e pode ser que essas ondas que aconteceram, elas possam passar, mas também elas possam permanecer, que é sempre a maneira da população olhar. E essa onda que levou alguém pode atingir alguém. Não quer dizer que a mudança que o povo sempre está esperando agora, e a rede social é um grande comunicador, é um veículo importante para levar essas ideias,
possa atingir daqui a pouco o próprio comandante Moisés, se ele não fizer a contento, não deu certo, vamos mudar para outro. E é isso que as pessoas falam. Nós tiramos o PT de lá, ao menos não está mais o PT, vai estancar a corrupção, mas se der errado com o Bolsonaro, nós vamos buscar outro. Então é isso que tem que entender, não é só, o Bolsonaro ele está representando isso daí, só que a ideia é outra, não é o Bolsonaro que é a ideia é a mudança, é trocar, é não aceitar que as coisas sejam feitas diferente do que o povo está esperando. Então é isso que eu acho que os políticos têm que repensar e têm que entender o que a população está dizendo. Olivan, para nós terminarmos, já estou aqui em cima do horário, mas tem um questionamento que eu tenho que fazer a você. Você é filiado, já foi prefeito pelo PSDB. O PSDB a nível de Brasil não deu nada. A nível de Estado não deu nada. Ganhou praticamente no segundo tempo, né, da prorrogação em São Paulo. O PSDB, da mesma forma, o PMDB. Como é que você vê isso? Vão ter que mudar suas formas de fazer política, de administrar? Como é que você viu esses dois grandes partidos nas eleições deste ano? E se isso também pode ter uma repercussão daqui a 2 anos nas eleições municipais? Sem dúvida nenhuma, Marcos, que já está provado que as pessoas não querem mais essa maneira de fazer política. A minha dúvida é só o seguinte: quem está muitos anos na política com mandatos consegue mudar para atender a exigência da população? Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que isso vai acontecer. Sim. Precisamos mudar as pessoas e a mentalidade, não só a questão de mudança de quem já está, porque imagina um deputado que está ali há 3, 4, 5 mandatos, ele vai mudar o pensamento dele se ele estava sempre fazendo daquela forma do toma lá da cá, de levar um convêniozinho para uma cidade e o prefeito, o vereador lá apoiar ele ganhar de novo para depois trazer de novo o convênio, enfim, sem uma ligação, uma relação com a população. É importante também que o Brasil, ele pense, o novo presidente, o Bolsonaro, falou uma coisa que eu acho importante, que eu fui o primeiro na nossa região a dizer que era contra a reeleição, quando eu já tinha sido reeleito em 2008 para prefeito aqui ter sido eleito prefeito em 2008 aqui em Nova Trento. Ele falou que vai acabar com a reeleição para ele. Ele falou antes da eleição. Tomara que essa conversa não seja só para ganhar a eleição e agora ele vai esquecer esse discurso. Tomara que ele colocasse em prática, que isso é importante. Mas também é importante nós mudarmos a maneira de nós escolhermos os nossos representantes, porque está tendo uma distância muito grande entre o representante eleito e o representado. Vou dar um exemplo. Em Nova Trento, o deputado federal mais votado foi um cidadão que eu não conheço. Eu acredito que ele nunca esteve aqui em Nova Trento, se esteve então uma vez, mas foi o mais votado. Mas qual é a relação de quem votou nele com ele? Qual é a obrigação que ele tem com a cidade? Qual é essa ligação que eu quero dizer? É que nós temos que aproximar o eleito com o eleitor, para poder ter a cobrança, porque o povo que votou no Bolsonaro, ele ganhou, e no comandante Moisés, todos agora não podem entrar de férias. Nós temos que, a partir de janeiro, cobrar as mudanças que eles disseram que iam fazer. Essa vigilância, o acompanhamento. Na questão aqui municipal, eu acredito que todos os partidos, e aí falo pelo PSDB, tem que fazer uma reflexão do resultado dessas eleições, desse comportamento do eleitor, e essa reflexão pode bater em cima do Orivan. Eu tenho dito já várias vezes que quero ser candidato de novo, vou ser candidato a alguma coisa, vou ser candidato, porém tenho que avaliar essa resposta. Será que eles, vou pensar por mim, a população me vê como alguém novo ou como alguém velho, que eu já fui prefeito? Essa pergunta tem que fazer, porque nós temos muitos erros, que eu sempre avaliei os erros dos meus adversários e sempre vou no encontro de fazer diferente do que eles faziam. Porque se eu fizer igual, achando que a população é tola, daqui a pouco o resultado vem em cima de mim. O que eu achava que era ruim para o outro pode virar para mim. Então, assim, nós temos que ter essa reflexão. Os prefeitos, o que eles precisam fazer? Agora tem que ter uma reflexão de como é que vai ser o tratamento com o governo do estado e com o governo federal. Quase não muda nada, porque lá a distância é muito grande, o prefeito nunca vai falar com o presidente, é uma coisa esporádica uma vez ou outra, e isso é muito difícil, e nem tem que ir lá falar porque ele não vai ter tempo para atender prefeito de cidade pequena. E agora no governo do estado tem uma relação maior, só que eles têm que se colocar agora numa situação de que
o que vale é o governo do estado e a prefeitura da cidade, não é o prefeito com o governador. O que vale é essa relação institucional. Porque não disseram que a velha política tratava só os partidos agora, então tem que tratar a população. E é isso que tem que ter essa relação. Então os prefeitos têm que se sentar nas suas prefeituras, fazer a avaliação com as próprias coligações e as pessoas que estão ali trabalhando, para poder buscar um novo planejamento e conviver com essa nova realidade da política. Orivan, muito bom conversar com você sobre política, sobre eleição. Eu já estou aqui em cima do horário, mas gostaria da sua mensagem final às pessoas que nos acompanham nesse dia em relação ao resultado das urnas de ontem e principalmente para os próximos 2 anos, que nós vamos ter as eleições municipais e daqui a 4, mais uma vez, eleições para presidente e para governador. Eu queria primeiro, Hércules, dizer para as pessoas que assim, é importante, participem da política, acompanhem os seus candidatos, a quem a pessoa votou, cobrem também as mudanças que foram prometidas ou comprometidas por eles e sejam vigilantes. Não vamos esquecer agora tudo o que foi falado, as coisas que aconteceram, e vamos esquecer, e a partir de amanhã ou de hoje, ninguém mais vai falar nada sobre eleição, todo mundo vai para a sua vida normal e só vai esperar isso daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos. Não, a vigilância, a cobrança, ficarem falando na rede social, mandando mensagem para os deputados eleitos, mandando mensagem lá para a presidência da República. Hoje a internet tem todas essas informações, é muito importante porque não vai deixando eles entrarem no meio da questão do poder, porque o poder atrai, os benefícios que essas pessoas no poder têm não existem na nossa vida real e isso pode levar eles para outro caminho. Eu volto a falar, nós temos um governador que nunca foi eleito, o presidente da República que nunca foi do executivo, e eles vão encontrar nos locais que eles vão entrar, são pessoas que estão lá há mais de 10, 15 anos com uma prática política já enraizada e eles têm que ser muito fortes para não entrar nessa situação do mais do mesmo no que a população já rejeitou. Então é importante essa informação sempre no dia a dia com eles para poder despertar eles e dizer, olha, eu não estou aqui por causa disso, eu estou aqui por causa de outros motivos que o povo me colocou aqui. Orivan, obrigado, um ótimo dia para você e bom trabalho nesta segunda e durante essa semana. Muito obrigado também, Hércules. A gente está sempre à disposição para tentar colocar um pouquinho da nossa visão de uma forma bem tranquila. Não estou aqui falando de partidos políticos e puxando a brasa para nenhum lado. Acho que a ciência política, nesse momento, ela é sempre maior do que todas as vontades que acabam mostrando nas eleições. E que a população comemore agora a vitória dos seus candidatos, isso é importante também, mas a maior vitória para nós comemorarmos é que no final do mandato desses novos eleitos sejam feitas as mudanças e as melhorias que o povo tanto espera. Obrigado. Ao vivo, conversando conosco, Orivan Jarbas Orsi, ex-prefeito e cientista político, falando sobre o resultado das urnas desse último domingo e fazendo uma avaliação também em relação aos municípios. Estamos aqui em cima do horário, são essas as minhas informações do dia de hoje. Para o Jornal da Manhã, ao vivo de Nova Trento, Hércules Marcos.